3 horas e 24 minutos, 30 graus e 3 décimos é a temperatura aqui em Lajeado. Redação no ar para Brincasa, Sicredi, Conceito Mecânica Multimarcas, aqui pela Rádio Independente, que agora vai conversar com o Dr. César Piva. Ele que é o advogado que representa aqui os sindicomerciários de Lajeado, categoria que está discutindo, né, esse projeto, querendo mais diálogo e entendendo de que como está o projeto encaminhado para a Câmara de Vereadores, ele não deva ser aprovado. Então tem até uma mobilização de alguns vereadores encaminhando uma emenda a esse projeto, pedindo para que todo ano haja uma negociação entre o sindicato patronal, que representa os empresários, o Sindilojas Vale do Taquari e os sindicomerciários para estabelecer algumas normas, algumas regras. Lembrando que hoje é possível, já tem um acordo entre esses dois sindicatos, que 6 domingos por ano o comércio possa atender aqui no município de Lajeado. Mas o projeto que está tramitando daria a liberdade econômica, ou seja, quando os empresários entenderem que gostariam de abrir o comércio aos domingos, eles poderiam abrir sem depender de uma negociação, assim como em feriados. A gente falou na semana passada com um advogado da FEComércio, que representa, portanto, a categoria patronal, o Flávio Obeno Filho, e hoje a gente vai conversar com o Dr. César Piva para falar a respeito de como o advogado dos sindicomerciários vê essa negociação, vê esta possibilidade, esse projeto que está tramitando em Lajeado. Tudo bem, doutor Piva? Obrigado por atender a Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde. Para mim é um prazer estar presente aqui na rádio para esclarecer as dúvidas que ainda persistem, porque acredito que o Daniel, que é o presidente, tenha feito um bom trabalho de divulgação para explicar as questões mais de fato da matéria. Como é que você, o que o senhor, na verdade, está sabendo, né? O senhor acho que trabalha em Porto Alegre, enfim, não está diretamente aqui na região do Vale do Taquari, mas o que o senhor sabe a respeito desse projeto e como vê essa possibilidade de abertura do comércio aos domingos, quando os empresários entenderem, não só domingos, mas também em feriados, e até comparando com outras regiões do estado, né? Olha, tanto eu como o Sindicato dos Comerciários de Lajeado, a gente entende que é possível, sim, abrir o comércio nos feriados e nos feriados, desde que exista uma contrapartida, porque os empregados nessa situação toda, eles têm uma despesa muito maior da locomoção para o trabalho e até muitas mães não têm com quem deixar suas crianças, porque nós não temos ônibus funcionando em muitos bairros da cidade, como também não temos creche funcionando nesses locais. Nós temos, mesmo em situações de feriados, nós temos mães que chegaram a pagar 100, 150 reais para uma pessoa cuidar do filho dela para ela poder ir trabalhar. Além dessa questão Essa situação a gente gostaria de colocar numa negociação. E por isso que o sindicato está propondo, tanto para os vereadores como para o sindicato patronal, se encaminhar negociações coletivas visando abrir o comércio, sem problema nenhum, desde que haja uma divisão equitativa dos ganhos e que ninguém tenha prejuízo com isso. Além dessa questão que o senhor fala do transporte público, de não ter creche, não ter onde deixar as crianças, algumas pessoas do comércio falam também que não concordam em trabalhar no domingo e apenas receber uma folga num dia da semana, queriam uma remuneração a mais por isso. Como é que os sindicomerciários também entendem essa questão de receber uma folga na semana? Oi? O senhor nos escuta? Não, agora sim, você é que deu um probleminha aqui. Vocês podiam repetir a colocação, por favor? Claro, eu falava antes que o senhor comentou da questão de não ter transporte disponível e também não ter creches, não ter onde deixar as crianças, para principalmente mães que vão trabalhar nos domingos. E alguns trabalhadores também dizem a questão da folga durante a semana, que não concordam trabalhar num domingo e apenas ser remunerado, entre aspas, com uma folga durante a semana. No entendimento do sindicomerciários, isso está correto ou deveria ser de outra maneira?
Nós entendemos, legalmente a situação é essa que está se colocando. Hoje, o domingo, é um dia normal. Então, efetivamente, poderia-se ter um trabalho no domingo com uma folga de algum outro dia da semana. Pois até a Constituição, lá no artigo 7º, ela diz que o empregado tem direito a um repouso semanal remunerado, preferencialmente no domingo. Dentro disso, nós temos que respeitar duas situações. Uma trazida pelo artigo 386 da CLT, que diz que para a comerciária, ela tem direito ela poderia trabalhar um domingo sim, um domingo não. Ou seja, a cada 15 dias ela trabalharia no domingo e folgava no outro. Os empregados, os comerciários, aí a situação é diferente. Ele trabalharia 2 domingos e folgaria no terceiro. Tá? Isso é o que já está regrado em lei federal. Mas mesmo apesar disso, é possível se estabelecer, sim, negociações para trabalhar, desde que se comporte e que cada um tenha seus prejuízos e que se tenha um possível ganho com isso. Porque hoje o empregado tem o domingo como uma forma dele poder conviver com a sua família, ele poder conviver com os seus amigos, ele poder participar da sociedade. E a partir do momento que ele trocará o domingo, o repouso dele do domingo por um repouso de um dia da semana, vai acontecer o quê? Que em casa poderá não ter ninguém. Os seus amigos vão estar trabalhando. Então, esse convívio familiar e social, isso aí vai ficar muito perturbado, muito prejudicado. E isso que o sindicato luta para que não se faça desse trabalho no domingo um costume. Porque até nas grandes cidades pode-se ver que não se tem todos os domingos o comércio aberto. O que tu mais vê nas grandes cidades são as lojas dos shoppings abertas. As lojas do comércio de rua, muito poucas que abrem nos domingos. Existe trabalho, sim, em alguns feriados ou em véspera de datas especiais. Agora, normalmente não existe trabalho. Isso aí. Até nas grandes cidades do mundo é assim. Pois é, e aí é interessante, doutor César Piva, advogado do Síndico Comerciários aqui de Lajeado, a gente vem percebendo uma manifestação da categoria dos comerciários de que, independentemente de negociação, independentemente de ter creche, de ter o transporte coletivo, eles defendem muito a ideia de que não querem trabalhar aos domingos. De que domingo é o dia da família e que se começarem a trabalhar no domingo, perderão esse contato. Pelo que eu vejo na sua postura, na sua fala, o entendimento já é um pouco diferente. Parece que, no seu ponto de vista, é algo que deve acontecer, que já acontece em outros locais, porém, é necessário uma conversação de que algo seja dado em troca e não como está sendo negociado num primeiro momento, é isso? Uma das questões é essa, e a segunda questão é a seguinte: não há necessidade do comércio abrir todos os domingos. E por lei poderia abrir todos? Por lei, poderia abrir todas, desde que existisse uma lei municipal. Nos domingos, é possível abrir o comércio, desde que é respeitada a legislação municipal, que em função do que determina a Constituição Federal e outras leis menores, né, quem regula o horário de abertura dos estabelecimentos comerciais, das indústrias, isso aí tudo é o município, porque isso são assuntos de interesse local. Então, a partir do momento que exista essa liberação no comércio, é possível sim trabalhar nos domingos. E essa é a discussão, né, doutor Piva, porque muitas pessoas têm o entendimento de que vão trabalhar todos os domingos, mas o próprio sindicato patronal, as lideranças aqui das entidades patronais deixam bem claro que é a liberdade de poder trabalhar, que não vai ser todo domingo. O próprio Síndico Comerciários, eu me lembro que o Marco Daniel Rockenbach, em outras entrevistas que fizemos com ele
ele já demonstrou essa insatisfação de que não foi procurado. Essa negociação, ela acontece, essa conversação com vocês, tem agora até, como eu falei antes, tem uma emenda de parte dos vereadores querendo fazer com que o Síndico Comerciários participe anualmente dessa discussão. Algo modificou em relação ao início dessa discussão, quando o projeto começou a tramitar na Câmara de Vereadores de Lajeado? Em tese, não, porque todos os anos os sindicatos comerciários negociam com o sindicato patronal quais os domingos que vão abrir. Normalmente, entre março e junho, quando se negocia a convenção coletiva ou até outras datas especiais, sempre houve um diálogo com o Sindicato do Comércio Varejista para regular a abertura de funcionamento do comércio, alongamento do horário, trabalho no sábado à tarde, trabalho em feriado, sempre houve negociação. Nunca o sindicato se furtou a negociar. Tanto é que, desde que esse projeto entrou na Câmara, o sindicato, inclusive, numa reunião que teve com os vereadores, o sindicato se propôs a fazer um acordo com o Sindicato do Comércio Varejista, estabelecendo um acordo, não por um ano, mas por 2 anos ou até por prazo indeterminado, a partir de que fossem cumpridos determinados regramentos. Essa é a posição do sindicato. O que o sindicato e os comerciários não querem, sim, é trabalhar todos os domingos. Então, por isso é que o sindicato está lutando para manter a lei como está. Né? Ou, numa outra hipótese, se fazer alguma coisa que não se permita que, numa sexta-feira, por exemplo, o empregado vai ser comunicado que no domingo ele tem que vir trabalhar. E essas são situações que tem que se definir. E quanto à obrigatoriedade desse funcionário ter que trabalhar no domingo, que nem o senhor cita, ser avisado na sexta-feira, algo na lei diz que ele tem que ser avisado com mais dias de antecedência ou que ele pode se negar a trabalhar nesse dia? Não, nenhuma lei entra assim em coisas tão pequenas. A lei trata os fatos de uma forma abstrata, de uma forma genérica. Então, por isso, essas coisas pequenas, essas situações que podem influenciar a vida do cidadão ou do trabalhador, da trabalhadora, da família, essas questões é que nós devemos discutir como um assunto de interesse local. Por isso que existem as entidades para sentar e conversar e se ajustar a essa situação. E a gente percebe que os comerciários, eles querem não somente essa folga, né, no dia de semana, como o senhor falou, porque daí o familiar, o amigo vai estar trabalhando, vai ser diferente do que tirar uma folga no domingo, né? A Gabriela Birk, por exemplo, ela diz assim, liberdade com gratuidade por apenas uma folga. Precisa ser uma negociação mais justa, de remuneração. O que se prevê na legislação? Se é que algo que está previsto na legislação já, o valor que é repassado para quem trabalha no domingo, a diferença, e até feriados, né? Porque a gente fala muito do domingo, mas esse projeto engloba os feriados também, até na comparação com outros dias, com horas extras, com trabalhar em sábado e assim por diante. O que se prevê, o que vocês imaginam que seria o razoável para que isso acontecesse? Bom, a questão do trabalho, uma situação a gente tem que estabelecer uma diferença entre horário para as lojas do comércio abrir e uma outra situação é a utilização de mão de obra de empregados. A utilização de mão de obra de empregados nos feriados e nos domingos, a Lei 10.101, ela regra de uma forma diferente. O trabalho nos domingos ele é autorizado desde que a lei municipal permita que isso aconteça. A utilização de mão de obra de empregado nos feriados só é permitido se existir uma convenção coletiva de trabalho. Então tem que existir a liberação municipal e a convenção coletiva de trabalho. Senão o comércio pode abrir sim. Agora ele vai abrir com os donos das lojas e os sócios das empresas trabalhando, sem utilização de mão de obra. Nos domingos é diferente. Nos domingos pode abrir e pode, se tiver lei, e pode utilizar a mão de obra. O que o sindicato quer é regrar a forma de utilizar a mão de obra nos domingos. Porque deixar livre, simplesmente livre, é uma situação muito
difícil de haver uma fiscalização ou de haver um controle. E também aí pode haver uma exploração da mão de obra dos empregados. Porque uma situação nós estamos numa economia que temos um índice de desemprego muito grande e que os empregados eles se submetem a muitas situações para não perder o emprego, porque eles precisam daquele emprego para sustentar a sua família. Então, por isso é que o sindicato está tentando e vai continuar lutando para regular a utilização de mão de obra nos domingos. Nos feriados, isso já tem que ter convenção coletiva. Agora, nós queremos acertar a questão dos domingos. Mas existe algum valor que vocês imaginam, percentual, quanto a mais da hora? O percentual de hora em função de o domingo ser considerado um dia útil, né? Toda e qualquer hora extra que for feita no domingo, ela tem um acréscimo de 50%, que é o mesmo acréscimo que tem numa hora, num dia de segunda a sábado. Aí em Lajeado é 60% em função do que está estabelecido na convenção coletiva. Pela lei é 50%, em função do regrado na convenção coletiva é 60%. E além desse acréscimo na hora, teria ainda a folga durante a semana. Alô? Oi? Oi, senhor nos escuta? Oi? Consegue nos ouvir? Alô? Pelo jeito tivemos um problema aí da questão da internet, né? Estamos fazendo a entrevista por internet, inclusive quem está na live no Facebook da Rádio Independente está acompanhando. Estamos conversando com o advogado do Síndico Comerciários de Lajeado, doutor César Piva. Nos escuta bem agora, doutor? Estou sem sinal aqui, sem retorno. Pois é, para nós está chegando bem. Talvez tenha sido alguma coisa aí que possa ter sido apertado, alguma coisa diferente que saiu o volume. Porque para nós está chegando a imagem, está chegando bem também. Nada ainda, doutor César Piva? Infelizmente perdemos o contato com o doutor César Piva. Ele continua aqui na live, né? A gente está vendo ele aqui, mas não nos escuta mais. Alguma coisa aconteceu aí na conexão de internet. Pode ter sido a internet da casa lá, nossa, enfim, que tenha dado essa queda. Vamos fazer uma última tentativa. Doutor César Piva, advogado do Síndico Comerciários, nos escuta? Que sim, né? Eu ouvi a sua voz. Está nos escutando, doutor César? Estou ouvindo, sim. Por favor, Gabriela. Doutor César, eu falava antes, o senhor estava comentando sobre a hora extra, os 60% a mais, então, que é cobrado no domingo, né, que esse trabalhador ganharia. E além dessa porcentagem, também valeria a folga durante a semana ou a partir desse pagamento está descartada a folga na semana? É uma situação seguinte, ó. Se o empregado, eu trabalho no domingo, eu vou ter uma folga durante a semana. Então, eu só vou receber como hora extra o que passar de 8 horas por dia. Certo. Até conversando aqui com representantes dos comerciantes, né, a gente sabe até que a Cindy Lojas agora está conseguindo aí um acordo, já foi feito um acordo com a Avan, né, que está abrindo aqui as margens da BR-386, e uma das cláusulas é que a Avan irá descontar R$ 23,00 de cada funcionário e repassar ao sindicato, ao Síndico Comerciários. Então, aí me parece que a situação foi resolvida. Então, talvez é algo nesse sentido também que esteja impedindo uma negociação. Se repassar alguma coisa para o sindicato, pode ser mais tranquilo. Como é que fica essa negociação? Se é que algo foi debatido nesse sentido também em relação ao comércio como um todo e não especificamente a Van? Eu até gostei que você trouxe para o debate a questão da Van, até para que se possa esclarecer algumas situações. Com a Van, tá? É um auxílio creche de